Irmão, eu tenho uma palavra para você. E você sabe que é uma coisa que a gente tem que estar lutando o tempo todo. O que é, pastor? Para proteger o nosso coração. Por quê, pastor? Irmãos, o nosso adversário, o objetivo dele é esse, é tomar o nosso coração. Por quê? Porque se ele tomar o teu coração, se ele tomar o meu coração, ele consegue fazer a obra dele. O objetivo do diabo sempre foi se posicionar como o Senhor das nossas vidas. Desde o princípio foi assim. Ele sempre quis tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E nós temos que tomar cuidado para que isso não ocorra. Por quê, pastor? Porque pode acontecer. Se eu der a oportunidade para ele, isso acontece. Olha lá, Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Irmão, não guarda mágoa. Não guarda rancor. Não guarda ressentimento. Não guarda tristeza. Não guarda. Por quê, pastor? Irmão, isso tudo envenena você, isso tudo vai destruir a tua vida, isso tudo vai possibilitar o diabo de fazer a obra dele. E ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E ele quer roubar, irmão, não é um negócio bom que você tem, não é um dinheiro que você quer, não, ele quer roubar a tua alma, ele quer te levar com ele para a eternidade, ele quer viver a tua vida, ele quer viver através da sua vida, melhor dizendo, ele quer viver através da sua vida, e ainda te levar para o inferno depois. Você está compreendendo? Então cuidado, ele quer usar você para fazer a obra dele. A obra dele é matar, roubar e destruir. Ele quer destruir famílias, ele quer roubar sonhos, ele quer roubar ideia, mas principalmente ele quer o lugar de Deus na sua vida. Isso você não pode permitir que aconteça. João Evangelho capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Agora presta atenção, eu vim para que tenham vida e a tenham com... Ele veio para isso, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Mas essa vida eu só alcanço por meio de Jesus. Eu só alcanço por meio de Jesus. Tem um momento que o Senhor Jesus está conversando com os discípulos, e até Filipe dá uma mancada, porque Filipe fala, mostra-nos o Pai, que nós não precisaremos de mais nada. Aí ele olha e fala, Filipe, em outras palavras, o senhor está de brincadeira, Filipe. Poxa vida, eu estou com vocês há tanto tempo, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas coloca para mim na linguagem de hoje. Quem vê a mim, vê o Pai. É muito sério, e nós temos que ter entendimento. Há quanto tempo Deus está conosco? Quanto tempo Deus está conosco? E até hoje, nós ainda não conhecemos a Deus como deveríamos. Até quando Ele vai estar conosco? Até quando nós vamos sofrer? Eu estava orando esses dias, examinando as Escrituras, se eu não me engano, está lá no Salmo 119, e o salmista ele fala assim, tudo obedece a tua ordem. Ele estava falando da natureza, ele estava falando do mar, mas é tudo. O mundo espiritual, o mundo das trevas, o mundo dos homens, tudo obedece à ordem dele, tudo obedece à voz dele. Então, se tudo obedece à voz dele, e você fala em nome dele, tudo tem que obedecer à tua voz também, tudo tem que obedecer à tua ordem também. Mas é a falta do conhecimento de Deus que nos impede de alcançar a vitória. O Senhor Jesus, ele está lá dormindo, de repente acordam ele desesperado, ele fala, não importa que pereçamos. Ele olha, vento, cala-te, sossega, fica quieto. E de repente, bonança, os discípulos, cai o queixo, fala, quem é esse homem, que até o vento lhe obedece? Eu não estava junto com ele, mas não conhecia. Nós às vezes estamos andando com Deus, não estamos longe não, não estamos vivendo como o mundo vive não.
Não estamos em pecado, não. Mas não conhecemos o Deus que servimos. Não experimentamos desse Deus. Não temos a ousadia nele. Estamos com ele. Salmo 119, 91. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo, se você ler um pouquinho, você vai ver, ele marcou uma margem para o oceano, ele não passa, às vezes você vê eu já morei numa ilha, e às vezes você vê aquele tempo agitado, morei 4 anos em uma ilha, e eu morava bem pertinho do mar, aí você vê aquele tempo agitado, e onda alta, tal, e às vezes parece que vai passar, mas não passa. Por quê? Porque tem uma ordem de Deus para que ele ficasse naquele limite, ele obedece à ordem de Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas só que é tudo, preste atenção nisso, de acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece, começa a entender isso, quando isso me chamou a atenção essa semana, eu comecei a orar, falei, Deus, tudo te obedece, tudo me obedece. Mas por como, pastor, tudo obedece a ele, tudo obedece ao Senhor? Pastor, como é que é isso? Eu não entendo. Quem vê o Pai, vê a mim, Jesus falou. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Mas pastor, mas isso era Deus e Jesus. Não! Você é um só com Deus. Você é um só com Deus, você é irmão de Jesus, você é co-herdeiro de Cristo. Você tem os mesmos direitos de Jesus. Tudo que Deus prometeu a Jesus, prometeu a você, prometeu a mim. Todas as promessas que foram feitas a Abraão, irmão, você não entendeu que todas elas, elas foram entregues ao herdeiro de Deus, o Senhor Jesus. As promessas todas que foram feitas a Abraão, elas desabam, vamos dizer dessa maneira, em Jesus, porque tudo foi feito para ele e por ele. Então, se você hoje está em Cristo, tudo te obedece, tudo obedece a tua ordem também, basta você ter confiança. Jesus respondeu, João Evangelho 14, 9, Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz, mostra-nos o Pai? Porque um pouquinho antes do 14:8, Filipe fez uma pergunta para ele. Olha só, Filipe fez um pedido para ele. Filipe diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Ele falou, está brincando. Mas o problema de Filipe é o nosso. Nós estamos andando com Deus e não temos a ousadia de levantar nossa voz no mundo espiritual e fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas ocorram. Você tem a autoridade para mudar tudo. A Bíblia diz que a palavra do justo muda. A oração é a palavra. Oração é frase feita, gente. Mas é porque quando você ouve a palavra oração, você fica imaginando aquela coisa religiosa, né? Oração é só quando eu dobro os joelhos e fico ali meia hora, 40, 50, 1 hora. Isso não é oração, pastor? Também é oração. Também é oração. E deve ser feito, gente. É importante. Lembra de Mateus 6,6? Vamos dar uma olhadinha? Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. Deus não pode ser visto, pastor. A Bíblia diz que ele nunca foi visto por ninguém. Nunca foi visto por ninguém. Que não pode ser visto. E o seu Pai que o vê, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então oração é isso também. Eu entrar, fechar a porta, né?
Não, a posição física, ela é irrelevante. Eu oro a Deus há muitos anos. Tem momentos que eu oro sentado, tem momentos que eu oro deitado, e tem momentos que eu oro de joelhos. Por quê, pastor? Porque a posição física é irrelevante. O que importa realmente é a posição espiritual que você se apresenta diante de Deus. É lógico, se você sentir a necessidade de ajoelhar, é ótimo. Ótimo. Agora eu, Antônio Borges da Silva Júnior, a necessidade que eu sinto normalmente quando eu estou orando é de estar confortável, que nada atrapalhe a minha concentração. Então, se eu estou de joelho, muitas vezes começa a incomodar, atrapalha a minha concentração. Tem horas que não, tem horas que, repito, tem horas que eu sou tomado por uma presença de Deus, que eu sinto a necessidade de me inclinar, de me curvar, de ajoelhar. Você está compreendendo? Mas normalmente eu procuro uma posição mais confortável possível, principalmente quando eu estou começando na oração. Por quê, pastor? Porque o início, ele não é simples. Até você se conectar, até você realmente deixar tudo e se concentrar só no que você está fazendo ali, às vezes demora um pouquinho, pelo menos para mim. Cada um é de um jeito, né? Vamos falar de uma maneira natural, né? Tem pessoas que às vezes ela deita, você fala, minha esposa, né? Eu falo, boa noite, mas não deu nem tempo, já está, né? E tem pessoas que já demoram um pouco. Cada pessoa de um jeito. E espiritualmente também, cada pessoa de um jeito. Tem pessoas que ela demonstra o carinho dela para Deus gritando. Tem pessoas que muitas vezes ela não está gritando, está fazendo praticamente uma oração silenciosa e está sentindo muito mais do que aquele que está gritando. Cada um é de um jeito e deve ser respeitado. Por isso que é bom você entrar e fechar a porta do teu quarto. Por quê? Porque é símbolo de momento de intimidade. Então na tua intimidade ali ninguém está vendo. Se você pular, ninguém vê. Se você rolar, ninguém vê. Se você dá pulo para cima, ninguém vê. Dá cambalhota, ninguém vê. Você não vai escandalizar ninguém, né? Vai escandalizar ninguém. Até lembrei tem gente que é meio sem noção, né? Meio fora da casinha, né? Se uma porta está fechada, normalmente significa que a pessoa que entrou, fechou a porta, ela deseja privacidade. Você concorda comigo ou não? Então, se você tiver a necessidade de entrar, o que você tem que fazer? Né? Anunciar que você está entrando, bater na porta, pedir licença, né? E eu estou no meu escritório, e era um pouquinho antes do culto, e eu estou ali orando, né? Estou ali orando, estou ali buscando a Deus, e teve um momento que eu comecei a dançar, né? E um obreiro sem noção mete a mão na porta, e aí quando ele me viu dançando, ele falou, está amarrado, fechou a porta. Fechou a porta, eu acho que ele pensou, meu pastor é doido, está amarrado. É aquele negócio, né? Tem pessoas que têm uma certa intimidade com Deus, tem pessoas que não. Você tem que descobrir que você tem duas posições diante de Deus. Você tem a posição de filho, você tem a posição de servo. Na posição de filho você tem liberdade. Você está compreendendo? Você tem liberdade para falar com o seu pai com uma ousadia maior, nunca com desrespeito, ele é Deus, mas com uma ousadia maior, com uma intrepidez maior. Como servo, você tem que entender que a tua vontade é irrelevante, a tua vontade tem que ser deixada de lado. A vontade de Deus é que tem que prevalecer. Por quê? Porque você está ali para servi-lo. Amém? Da mesma maneira que você é filho, você também é servo. Da mesma maneira que você é servo, você também é filho. Então você tem que ter essa sobriedade, esse entendimento. Então, voltando, tem essa questão de você talvez ter que ficar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tem problema nenhum, é normal, é correto, mas oração não é só isso. Oração é frase feita. Oração é frase feita. O Senhor Jesus, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele ajoelhou, não foi isso? E ficou 1h30 lá falando, não foi isso? Não foi. Não foi. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro e simplesmente produziu 2 frases. A primeira frase foi essa: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha lá, isso está em João 11:41. Então tirou a pedra, mandou que tirasse a pedra. Não foi ele que tirou, quem tirou foi alguém, não foi ele que tirou. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes.
fez uma oração, uma frase feita, fez uma oração. Em seguida, o que ele disse? Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Segue. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E foi um milagre extraordinário, foi um milagre de ressurreição. Um milagre de ressurreição. E não foi um milagre na vida dele, foi um milagre na vida de Lázaro. E na verdade, não foi um milagre só na vida de Lázaro. Por quê? Porque todas as pessoas que viram aquele milagre, o coração delas se abriram para receber a salvação, para receber o Messias, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque o que leva você, o que leva a mim, o que nos leva à salvação é Jesus Cristo, a palavra de Deus. E você tem que entender isso, ó. Olha lá, 11:45. E muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Quantas pessoas da tua casa só vão começar a acreditar em Jesus quando elas viram um milagre na sua vida, quando elas viram um milagre através da sua vida? Você está compreendendo, sim ou não? Elas verem o que Deus está fazendo em você e elas verem o que Deus está fazendo através de você. Irmão, ninguém ouve o pobre, ninguém, pode esquecer. Eu me lembro quando eu fui pastor numa cidade do interior de São Paulo chamada Catanduva, e eu lembro que inclusive essa reunião foi uma reunião de uma quarta-feira à tarde, e eu estava falando, eu tinha pregado na semana anterior sobre a necessidade das pessoas evangelizarem, sobre a necessidade das pessoas trazerem outras pessoas na igreja, sobre a necessidade de cumprir o que está escrito lá em Marcos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? É uma ordem, é um mandamento, né? Inclusive, se eu falar, irmão, abraça alguém aí que você ganhou para Jesus nesse ano 2024 e no comecinho de 2025, será que você pode abraçar alguém que você ganhou, que você trouxe para a igreja, que você está cuidando espiritualmente, ou seja, está intercedendo por ela, está orando por ela, está clamando por ela? O apóstolo Paulo, ele falou que ele sentia dor de parto pelo povo, se eu não me engano, Gálatas ou Efésios, eu não vou falar aqui porque eu não quero errar, mas ele clamava por um povo, ele sentia dores de parto por aquele povo. O que significa isso? Que ele ficava lá, estou sentindo dor de parto. Não, ele intercedia, ele jejuava, ele orava, ele clamava, ele lutava no mundo espiritual por aquelas pessoas. É os Gálatas mesmos. Meus queridos filhos, Gálatas 4:19, meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. A Bíblia diz que a dor do parto é a pior dor do mundo. A Bíblia diz que a dor de parto é a pior dor do mundo. Ou seja, ele, em outras palavras, ele estava falando: estou sentindo grande dor, grande aflição, e continuarei sofrendo, até que Cristo esteja vivendo em vocês. É isso o que, pastor? Chega para Deus. Deus, olha aqui, esse aqui é o Joaquim, vive na prostituição, vive nas drogas, é um mentiroso, é um enganador, mas o Senhor o ama, e eu estou aqui para apresentar a alma do Joaquim, a vida de Joaquim. E aí, pastor, aí eu começo esse processo de sofrimento. Ou seja, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a lutar. Sempre que eu tiver uma oportunidade, eu não vou ficar perturbando a vida do Joaquim não, mas sempre que eu tiver uma oportunidade, vou jogar uma palavra, uma semente para produzir no coração dele. Sabe aquele negócio de passar a jogar? Não é ficar lá perturbando não, não é ficar, ele se tornar aquela pessoa chata que quando você chega, lá vem ele, vamos embora daqui. Não é se tornar, não. Vai, se torna essa pessoa chata no mundo espiritual, vai clamar, vai orar, vai jejuar, vai interceder, vai lutar, vai sofrer por aquela pessoa. Às vezes vai sofrer uma afronta, às vezes vai sofrer uma humilhação, mas até que Cristo esteja formado nela. Por quê? Porque quando Cristo estiver formado nela, essa pessoa vai estar salva, e agora é ela quem vai começar a produzir frutos para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas às vezes nós não estamos aí. Eu falei, ele não quer. Não é assim que funciona.
Eu falo, deixo a pessoa à vontade e começa o processo. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo, até que Cristo esteja vivendo em vocês. Não é simples, pastor, eu sei que não é, mas só que tem um porém. Quem é que teve filho aqui natural? Né? Porque teve gente que foi cesárea, mas quem é que teve natural? Por parto normal, vamos dizer dessa maneira. Como é que foi? Você chegou lá no hospital, né? Aí começou a fazer a força e tal, aí começou a coroar, aí já passou a cabeça da criança e falou: doutor, estou cansado, semana que vem volto. Foi isso? Não foi assim não? Não parou no meio, foi para casa na outra semana? Não, pastor. Ou seja, enquanto não nasceu, você não parou. Você continuou até que a criança nasceu. E depois que nasceu, largou lá, né? Nasceu, né? Não é assim no mundo animal, pastor? Ela acaba de nascer. O animal olha um pouquinho e vai, levanta. Se não levanta, o que faz? Vai embora, deixa lá. No mundo animal é assim. Nós não podemos agir como um animal. Nasceu, você vai fazer o quê? Vai dar todos os cuidados até que fique forte, né? Eu me lembro de um testemunho de uma irmã. A pessoa trabalhava para ela, e a pessoa falou de Jesus para ela, e a pessoa fez o quê? Começou a levar ela na igreja, acompanhar. Ou seja, o que a pessoa estava fazendo? Estava cuidando. Quando chegou um certo momento, a pessoa fez uma pergunta para ela, em outras palavras: consegue caminhar sozinha? Ou seja, está com condições de não precisar mais da minha ajuda? A pessoa: não, eu estou bem, eu consigo. Agora, essa pessoa tem que fazer a mesma coisa por outras, como eu tenho que fazer a mesma coisa por outras que fizeram por mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado mais ou menos desse lado, nós estávamos em pé, mas eu estava mais ou menos desse lado, era o local que eu ia sentar, e eu me lembro que eu só senti a presença do meu pastor. Ele veio e colocou a mão sobre mim. Eu lembro que eu dei uma balançada, porque eu lembro que eu estava meio apagado, é como se eu estivesse meio dormindo em pé. Eu lembro que eu dei uma balançada. Daquele dia em diante eu me firmei em Cristo. Mas para Ele me ajudar, Ele teve que se preparar. Eu sei disso hoje, porque para mim vir aqui eu tenho que me preparar, eu tenho que orar, eu tenho que me envolver, eu tenho que buscar entendimento, eu tenho que me encher do Espírito Santo. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas isso custa, pastor, custa. Mas só que é o que tem que ser feito, porque um dia custou para alguém também. Um dia alguém se dedicou, um dia alguém buscou, jejuou, orou, um dia alguém financiou a obra para que eu pudesse hoje estar aqui falando do amor de Deus. Ou seja, um dia alguém plantou. Um dia alguém plantou. Então nós temos que começar a ter esse entendimento. Nós temos que começar a ter esse entendimento. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. Ele só usou como figura de linguagem, né? E às vezes tem pessoas que às vezes elas viajam tanto, coitadas, tão fora da realidade. Eu me lembro que eu estava no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Preto. Eu me lembro que era uma sexta-feira, e deveria ter umas 400 pessoas no culto, mais ou menos. E eu me lembro que eu estava fazendo, eu nem era o pastor daquela igreja, eu estava só fazendo um culto lá. Na verdade, era a igreja do meu líder. Ele mandou fazer a reunião para ele, que ele tinha um compromisso, então ele me pediu para substituí-lo. E eu encontrei um rapaz, eu lembro do rapaz assim, em pé assim. Eu mandei ungir as pessoas. Eu mandei ungir as pessoas com azeite no alto da cabeça. E quando foram ungir ele... Em mim não. Aí, mas só que tudo bem, a pessoa tem liberdade, não é verdade? Sim ou não?
A pessoa tem liberdade. Aí acabou o culto, né? Eu desci, foi até desse lado que eu desci, atendi uma pessoa ou outra e ele veio. E aí, meu amado irmão? Eu falei, tudo bem? Ele, tudo bem. Você viu, né, meu irmão? Eu não pedi satisfação dele, ele que veio. Ele falou, você viu, né, meu irmão? Que eu não permiti que ungisse a minha cabeça, porque eu tenho uma unção especial já em mim. Eu falei, Ele falou, eu tenho um poder de Deus muito grande em mim. Eu falei, Ele falou, inclusive se o irmão está nascendo lá no Japão, eu já logo sinto dores aqui. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, não, meu irmão, é muito sério, e são dores terríveis. Eu falei, mas não é isso que a Bíblia diz, amigo, para com essa besteira. Ele falou, você está duvidando, meu irmão? Eu falei, não é questão de duvidar, né? Ou seja, eu não queria desrespeitá-lo, né? Aí ele falou, irmão, se eu colocar a mão na cabeça do irmão agora, o irmão vai ter problema. Eu falei, então coloca. Aí ele falou, pensando bem, irmão, acho que é melhor não. Coitado. Mas só que como ele, muitas pessoas estão totalmente fora da verdade de Deus, porque a verdade de Deus é o Evangelho, é a única verdade, é a palavra de Deus. Tudo fora da palavra de Deus é loucura. Tudo fora da palavra de Deus, tanto faz para que lado, ou para a direita ou para a esquerda, está fora, é loucura. Nós temos que permanecer na palavra. Lembra o que o Senhor Deus falou para Josué? Está lá em Josué, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 5, vamos dar uma olhadinha? Irmão, nós temos que prestar bastante atenção nas Escrituras. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Promessa, hein, irmão? Poxa, Deus chama a mim, chama você, fala um negócio, é o seguinte, ô Antônio, ô Maria, ô José, ô Joaquim, chega aqui. Você nunca será derrotado. Puxa, que promessa maravilhosa. Como estive com Moisés, eu estarei com você. Muda Moisés, e guarda para você, você nunca será derrotado. Como eu estive com Jesus, eu estarei com você. Como essa promessa se cumpre na minha vida, pastor? Só se você permanecer na palavra. Ele falou, se esforce, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quando ele falava isso, ele falava do quê? Ele falava das instruções que ele deu a Moisés. Eu não posso me desviar. Não, deixa o 6 mesmo. Eu estou no 5, eu vou para o 6, depois eu vou para o 7. Isso, esforça-te. Irmão, você vai ter que se esforçar. Por quê, pastor? Irmão, constantemente surgem situações que às vezes a gente quer deixar a palavra. Não pode. Se tiver que guardar algo, começamos falando isso, não foi? Se tiver que guardar algo, guarde o coração. Não pode. Tem que me esforçar, você tem que se esforçar, porque o adversário vai tentar, vai vir o vento forte para nos tirar do caminho que Deus quer. Qual é o caminho que Deus quer, pastor? A palavra dele é a vontade dele, é o caminho que ele quer que eu esteja. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. Eu até brinco com alguns amigos meus, eu falei para eles, eu que sou um analfabeto funcional, falei para eles, até eu sei o que é um artigo definido. E o Senhor Jesus, ele vem e fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Artigo definido, já definiu, artigo definido, acabou, é ele, não tem outro, é a única verdade, é o único caminho. Então a vontade de Deus é essa, Jesus Cristo, a palavra dele. Fora dele não há vida. Você está compreendendo, sim ou não? Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê, pastor? Porque o vento vai vir para te desanimar, para te entristecer. Às vezes através de uma pessoa, às vezes através de uma pessoa que você gosta. Irmão, ninguém é traído por alguém distante. A pessoa é traída por quem está perto, por quem participa da intimidade dela. Ninguém é traído por quem está longe. A pessoa é traída por quem está perto.
Então, muitas vezes vai vir situações, problemas que surgem, tudo para tirar você do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? A palavra dele. O plano de Deus é te salvar por Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus, o principal plano de Deus para a tua vida, para a minha vida. Te salvar por meio de Cristo. Então vai acontecer N situações para te tirar do plano, para te tirar do caminho que Deus tem para você. Abra os olhos, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes daria. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado, olha só, de fazer. É esse o único esforço que eu tenho que ter. Você está se esforçando para alcançar isso, para alcançar aquilo. Você está se esforçando para aquilo que Deus não mandou você se esforçar. Ele mandou você se esforçar para isso. Qual? Para fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Era a lei de Moisés, pastor? Sim. Vamos para Tiago 1,25. Todas essas instruções aqui, elas se referem agora a Tiago 1,25. Coloca para mim, por favor, Tiago 1,25, na linguagem de hoje. O Evangelho, presta atenção nisso aqui, é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, não adianta só ter o conhecimento não, a fé sem obra é morta em si mesmo. Tem que ter o conhecimento, tem que colocar em prática. Amém? Por quê, pastor? Porque senão não funciona. Senão não funciona. É igual a pessoa que quer emagrecer. Eu sei que se eu fizer isso e aquilo eu emagreço, mas não faz, não vai emagrecer. Só ter o conhecimento não adianta, tem que colocar em prática. Amém? Assim é tudo. Assim é tudo. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que é essa pessoa. Tudo, pastor, tudo. Por quê, pastor? Porque se você examina bem essa lei e coloca em prática, você nunca vai estar fora da palavra de Deus. Então Deus vai poder abençoar tudo que você fizer. Porque quando é que Deus não pode me abençoar? Quando eu estou fora da palavra dele. Eu estava conversando com um amigo, quinta-feira, eu falava para ele uma coisa que Deus me mostrou. Falava para ele, eu falei para ele, pastor, Deus ele esbarra em um problema, que ele não tem condições de operar na vida de uma pessoa. Aí ele olhou para mim, eu falei, ele esbarra na vontade da pessoa. Por quê, pastor? Porque se a pessoa não quer, ele não tem como operar. Livre-arbítrio, liberdade de escolher. Muitas vezes Deus quer fazer, Deus quer se manifestar a ela, Deus quer trazer maravilhas para ela, mas ela não quer seguir as instruções. Volta lá para Josué 1,5. Estou terminando já. Volta para Josué 1,5. Você nunca, lê comigo, pessoal, você nunca, é uma promessa, não? Sim ou não? Você nunca, eu estarei como estive, nunca que promessa linda. Deus pôde cumprir essa promessa? Pôde não? Sim ou não? Não pôde cumprir. Não cumpriu, pastor? Não pôde. Ele não pôde. Não é que ele não queria cumprir, ele não pôde. Por quê? Por quê? Porque Josué deixou de dar atenção à voz da palavra dele. Poucos dias depois, poucos dias depois, ele foi derrotado. Por quê, pastor? Porque a condição para que Deus abençoe tudo que eu faça, tudo, é eu permanecer na palavra. Porque permanecendo na palavra, ele vai poder permanecer comigo. Se você estiver em mim e eu estiver em você, pede tudo que você quiser, que vos será feito. Está compreendendo ou não? Você nunca vai ser derrotado.
Tudo vai obedecer a tua ordem, porque você vai estar falando em nome de Deus, você vai estar falando em nome de Jesus. Tudo vai obedecer a tua ordem, mas você tem que estar na palavra, tem que estar na palavra. João 15:7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será tudo. Acorda, desperta, deixa Deus abençoar a sua vida, permaneça na palavra, se esforça, guarda o teu coração, não permita que a mágoa, não permita que o rancor, não permita que a tristeza, não permita que o pecado, não permita que nada fora da palavra habite o teu coração. Proteja ele, proteja, não deixe o mal entrar. E se por um acaso de alguma maneira penetrou, remove, busca Deus, fala: Deus, limpa o meu coração. Eu não queria ter ficado magoada, não queria ter ficado triste, mas eu fiquei. Seja verdadeiro com Deus, eu preciso da tua ajuda para remover isso de mim, porque não é da tua vontade. A tua palavra diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já faz 2, 3 dias que eu estou com esse sentimento ruim em mim, eu não quero isso em mim, me liberta em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Eu não aceito ficar preso pela mágoa, eu não aceito ser prisioneiro do rancor, eu não aceito ser prisioneiro da revolta, eu não aceito ser prisioneiro do pecado, da prostituição. Fala com ele, manda embora o mal, manda embora. Salmo 119, nós lemos agora: tudo obedece à tua ordem. Eu estou falando em nome de Jesus, Satanás. Vai embora com esse sentimento ruim, com essa tristeza, com essa opressão, com essa depressão. Vai embora com essa miséria, com essa dificuldade. Vai embora com essa perturbação mental. Vai embora com essa dificuldade do meu casamento. Eu não te permito no nome de Jesus. Eu não aceito você em nome de Jesus. Vai embora com esses maus pensamentos. Tudo obedece à tua ordem. E fala: Deus, eu estou falando em teu nome, porque a tua palavra diz que tudo obedece à tua ordem. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje. Pois tudo é tudo. Tudo não é uma coisa ou outra. Tudo não é aquele negócio, dependendo vai dar certo, dependendo não vai. Não, tudo é tudo. Tudo é tudo. Está lá Jesus dormindo no barco, cansado. Uma pessoa dormir em qualquer lugar está cansada. Se não está cansado, você não consegue. Fala a verdade. Está cansado e encostou. Acorda aí, não é lugar de dormir. Já não ouviu isso? Quantas vezes a minha avó falava assim: acorda para você ir dormir. Eu falava: já estou dormindo, porque ela não deixa dormindo. Acorda para ir dormir. Mas o que ela queria dizer: acorda, aí não é lugar de dormir, vai dormir no lugar correto, né? Era o que ela queria dizer. Irmão, põe no teu coração. Olha lá, Marcos 4,38. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Ele está dormindo. Quem está dormindo não se importa com nada. Está dormindo, não está nem vendo nada acontecer. A minha filha, esses dias agora, teve uma tempestade em São Paulo. Minha esposa estava contando. Ela tinha inclusive passado pelo médico. Minha filha tinha passado pelo médico e tinha tomado uma medicação forte. E a minha esposa falou assim: ela sentou lá atrás e apagou. E a minha esposa disse que eles tiveram que ficar parados. Eles tiveram que parar porque inundou, não tinha como passar. E ficaram bastante tempo lá. Aí de repente saíram, estão chegando em casa. Aí minha filha acorda e a minha esposa fala com ela: você viu? Ela falou: mas paramos, ficamos ilhada. Eu não vi nada. Estava dormindo. A pergunta parece até besta. Ele estava dormindo. Como é que ele vai se importar ou não vai se importar? Está dormindo. E Jesus está dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: mestre, vamos morrer. Não, o senhor não se importa com isso? Olha o seguinte, 39. Então ele se levantou,
falou duro com o vento. Irmão, é tudo. Eu já tive experiências com Deus. Se eu for contar aqui, você vai falar é mentira. Outro dia eu gravei uma mensagem, e na mensagem que eu gravei eu falei que expulsei um demônio. Alguém colocou no comentário assim: é mentira, se ele vê um demônio ele corre. falei, Jesus, misericórdia. Tem gente que não acredita. Então eu não vou nem contar as experiências que eu já tive para você, senão você vai falar: o pastor está de brincadeira. Mas irmão, talvez não aconteça com você porque você anda com ele e não o conhece. Porque se você conhecer, você vai entender que tudo obedece à voz dele, tudo obedece à ordem dele. É coisa séria, irmão. Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Olha a reação dos discípulos, versículo seguinte. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não confiam? Por que esse medo? Por que essa insegurança? Você ainda não confia? Sério. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eles não estavam andando com ele, eles não tinham visto ele expulsar demônios, eles já não tinham visto ele levantar aleijados, eles já não tinham visto ele ressuscitar mortos. Estavam andando com ele, mas não conhecia ele. Por isso que ele ficou bravo com o Filipe e falou: Filipe, você está de brincadeira, você está andando comigo há tanto tempo, ainda não me conhece? Irmão, nós temos que conhecer esse Deus, nós temos que nos aproximar mais desse Deus. Tudo obedece à voz dele, e se você confiar, estando nele, tudo vai passar a obedecer a tua voz também, para a glória do Pai, no nome de Jesus, amém? Que Deus fale mais no seu coração.